Paraná Rural, o campo, a agroindústria, o cooperativismo. Central Paranaense de Notícias. Ainda que eu ande arriscando meu pelego, não me mexo. Tu está comigo, tchê. Bom dia, amigos e irmãos, estamos chegando. Está no ar o Paraná Rural de hoje. Veja o que temos para mostrar a você. O engenheiro agrônomo Paulo Furiati vem no programa de hoje para destacar o Paraná livre da febre aftosa. Tem ainda o secretário Norberto Ortigarra, que vai destacar a produção de leite no Paraná. O Anderson Santos nos ensina como a mangueira vai produzir mais. Tem também o médico veterinário Orlando Pessutti falando sobre agricultura orgânica e, logicamente, as boas notícias para o campo. Então, vem para cá, vem mais pertinho. Sabe por quê, irmão? Porque nós estamos chegando. Paraná Rural, Central Paranaense de Notícias. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A recuperação de áreas degradadas a curto prazo se valem do uso de tecnologias visando a pronta recuperação da área. Normalmente, envolvem o uso de corretivos da acidez para combater os efeitos do alumínio e fornecer cálcio e magnésio às plantas, utilização de leguminosas como fonte de nitrogênio e matéria orgânica, adubação química para a recomposição dos teores de fósforo e potássio do solo. A recuperação visa elevar a saturação de bases e valores mínimos que devem ser definidos em função do tipo de solo e da cultura. A longo ou a curto prazo, cuide bem da sua plantação com as dicas do No Ar da Tortuga. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Paraná Rural, Central Paranaense de Notícias. Promovendo as boas coisas do campo, anote aí: os produtores de milho do Paraná iniciaram a colheita da segunda safra 2020-21. No entanto, a estiagem prejudicou. A previsão de redução é de 13,4% no volume em comparação ao ciclo anterior. Esta análise está no Boletim de Conjuntura Agropecuária e ela é feita pelo Departamento de Economia Rural Oderal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná. A previsão é colher 10,3 milhões de toneladas na safrinha de milho. No ciclo 19-20, o volume ficou em 11,9 milhões de toneladas. Essa redução de 13,4% se deve, sobretudo, à estiagem que atingiu o estado desde o ano passado, com chuvas irregulares e, de modo em particular, a ausência de precipitação em períodos mais críticos para o desenvolvimento destas plantas. Essa mesma situação de seca severa comprometeu também a qualidade do produto, e as informações que chegam do DERAL afirmam que, no campo, apontam apenas 22% de área total de 2,5 milhões de hectares que estão em condições boas. Em situação mediana, encontra-se 46% da área, enquanto que 32% tem condições ruins. A coisa é desse jeito, né? Infelizmente tem situações positivas e situações negativas na nossa vida. Amigo e irmão, poucas pessoas sabem, mas no Paraná, os pequenos produtores de leite têm suas compras garantidas pelo governo. Sabe por quê? Porque tem uma lei chamada o Leite das Crianças. E por quê estamos falando de leite? Estamos falando disso porque o secretário da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigarra, está aqui no programa para destacar a produção leiteira do estado. Nós somos o segundo produtor de leite do Brasil, nós produzimos quase 4 bilhões e meio de litros por ano, nós temos aí mais de 80 mil famílias. O leite não permite você tirar um dia de férias por ano, porque a vaca dá leite todos os dias, né? Então os processos de
manejar, dar de comer, né, receber, tratar, cuidar da sanidade, tirar o leite. Por mais que pouco a pouco vão sendo introduzidos robôs para tirar leite, a grande maioria faz com ordenhadeira ou mesmo manualmente, né? Então nós somos um grande produtor de leite. O sul do Brasil aqui, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, já são a meca do leite do Brasil, né? Já produzem mais que a Argentina, esses 3 estados mais que a Argentina. Os 3 estados produzem mais que o que o sudeste brasileiro, Minas Gerais, que é o maior produtor isoladamente. Então nós estamos especializando o nosso leite. Bom, você sabe que o leite quase 90% é água. O que interessa no leite são as suas virtudes, a gordura e a proteína, aquilo que se chama de sólidos totais. Não presta é porcaria, é pus e é sujeira, é assim. Então, a vaca tem que estar sadia para não ter mastite, os processos têm que ser higiênicos para não ter lá nenhum problema de contaminação com bactérias, ter um certo nível tolerável nisso em qualquer produto agrícola. Então, o que interessa é aquilo que a gente faz do leite, os seus derivados, né? Ou invasa o leite, o barriga mole para a gente tomar todos os dias, ou invasa o longa vida que tem uma durabilidade maior, ou faz qualquer derivado, né? Queijo de todos os tipos, leite em pó, requeijão, iogurte, bebida láctea, enfim. Nós precisamos, no jeito que estamos crescendo do leite, e para não expulsar mais agricultores, sermos um pouco mais agressivos no mercado externo. Então, por isso que nós estamos recebendo, neste momento, por termos crescido muito na produção de leite, grandes empresas que estão se instalando aqui no Paraná, grandes empresas mundiais ou nacionais, né? Acabamos de construir uma fábrica moderna de manteiga para exportação lá em Francisco Beltrão. Acabamos de receber um mega investimento aqui em Ipiranga, que vai inaugurar daqui uns dias, né, de uma empresa de Santa Catarina. Está em construção um mega laticínio lá em São Jorge do Oeste, no Sudoeste, que vai ser a maior fábrica de queijo mussarela do Brasil, além de produzir lá leite em pó. Recebemos uma empresa francesa grande que comprou uma empresa paranaense e vai fazer a expansão. Aqui nos Campos Gerais, né, o conjunto de cooperativas aí dos Batavos, né, a Frisia, a Castrolanda e Capal, estão fazendo uma moderna fábrica com um mega investimento para produzir queijos, por exemplo. Então é tudo para continuar nesse esforço de melhorar a nossa produção de leite, abastecer, obviamente, o Brasil, mas especialmente tornar mais uma cadeia, além do porco, do frango, do peixe, etc., mais uma cadeia de sucesso no mercado mundial, dando oportunidade lá na roça para quem produz, gerando emprego nos nossos laticínios e trazendo dólar, divisa lá de fora, né? Então, é assim que a gente vai evoluindo, claro, sempre num processo sustentado, que isso traga resultados para o produtor. Nem sempre ele está satisfeito, ele tem razão, os nossos custos, em função aí da grande valorização da soja, do milho, que são alimentos, né, para as vaquinhas, né? Eles cresceram muito de preço, encareceu a produção, mas assim, altos e baixos a gente vai levando, né, se tornando competitivo tanto quanto possível, né, para aproveitar essas oportunidades que o mundo nos dá. Paraná Rural, Central Paranaense de Notícias. Seguimos com o nosso Paraná Rural e para garantir alimentos com alto valor nutricional na mesa dos paranaenses, o governo do estado do Paraná desenvolve ações em diversas frentes. O investimento do Paraná viabiliza a compra de produtos da agricultura familiar, distribui alimentos não comercializados nas centrais de abastecimentos para famílias em situação de vulnerabilidade. Contribui ainda para ofertar refeições diárias para mais de 27 mil paranaenses e ainda promove a geração de renda e trabalho por meio de hortas comunitárias urbanas. O solo do Paraná é uma das mais importantes fontes de alimento para o mundo e não podemos admitir gente passando fome aqui, destacou o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, e que o objetivo é garantir direito da população ao acesso a alimentos de qualidade, com base em práticas alimentares saudáveis. Então essas medidas estão atreladas a uma visão social para assistir as pessoas mais humildes
e que mais precisam do apoio do poder público. Isso vem através da Secretaria de Segurança Alimentar e com a garantia de compra de alimentos dos nossos produtores. Isso vem acontecendo também porque o Estado investe pesado na agricultura familiar e a produção orgânica também é uma referência. Então, gente, essas referências nos obrigam a convocar o médico veterinário Orlando Pessutti. Ele está no programa para falar sobre agricultura orgânica. O estado do Paraná, ele se destaca na questão da agricultura orgânica, na agroecologia, na agricultura sustentável. E eu que tenho o privilégio de ser médico veterinário, que tive o privilégio de, em 1979, por concurso, ingressar na ACARP-EMATER, Secretaria da Agricultura, tive a oportunidade, ao longo desses mais de 40 anos, de acompanhar toda essa reengenharia, toda essa transformação, essa reformulação da nossa agricultura familiar. O Paraná, por essência, é um estado onde viceja a agricultura familiar. O Paraná foi colonizado e nele se implantou pequenas propriedades, propriedades de 5 hectares, 10 hectares, 20, 30, 50 hectares. E a agricultura familiar caminhou na história do Paraná com a cafeicultura, com o feijão, com o milho, com o trigo e, evidentemente, que depois da geada de 75, quando desapareceram os nossos cafezais, veio então a soja, o milho e o trigo com a mecanização. Mas mesmo assim, a agricultura familiar não deixou de existir e ela se aprimorou, indo para a agricultura orgânica, tão necessária e tão importante na vida de todos nós, porque a agricultura orgânica, o agricultor e a agricultora que atua nesse espaço de produção de alimentos, eles contribuem de uma forma muito importante e decisiva, porque eles colocam na nossa mesa alimentos de qualidade. Todos os dias, quando nós vamos às nossas refeições, seja no café da manhã, no almoço, no café da tarde, no jantar ou numa ceia mais à noite, nós temos diante de nós produtos da agricultura familiar e muito melhor quando temos os produtos da agricultura orgânica, da agroecologia. Eu tive a oportunidade, como deputado estadual, na Assembleia Legislativa, de trabalhar muito em favor da agroecologia, em favor do meio ambiente, em favor da agricultura orgânica. E quando secretário da Agricultura que fui, de 2003 a 2006, trabalhamos muito, inclusive criamos um centro paranaense de referência em agroecologia no antigo Parque Castelo Branco, no Canguiri. Fizemos leis importantíssimas de fortalecimento da agricultura familiar e da agricultura orgânica, como, por exemplo, o programa Trator Solidário, como, por exemplo, o Fundo de Aval Rural, como, por exemplo, o repeixamento dos nossos rios e o mais conhecido de todos, o leite das crianças, que vai de encontro à agricultura familiar e à bovinocultura de leite desenvolvida de forma também orgânica. Por isso, eu digo que o Paraná é exemplo, o Paraná é modelo, mas muito mais ainda temos que fazer em favor da agricultura orgânica e da agroecologia em nosso estado. Paraná Rural, Central Paranaense de Notícias. Você que continua ligado no programa, muita atenção, porque depois do intervalo tem o engenheiro agrônomo Paulo Furiati falando de área livre da aftosa e ainda o Anderson Santos nos ensinando como a mangueira pode produzir mais. A gente volta já. Paraná Rural, Central Paranaense de Notícias. Todos os anos, Itaipu entrega milhões de megawatts-hora e transforma a vida das pessoas. É a energia que está no sorriso da Aninha, na brincadeira do Caio, no trabalho do Paulo,
na vida da Maria. E com toda essa energia, Itaipu entrega obras que beneficiam a nossa gente. Porque mais do que gerar energia, somos uma usina de entregas. Itaipu, o amanhã já começou. No Banco do Agricultor Paranaense, juro alto não põe o pé. Você entra, conta seus planos e o gerente bota fé. Para os pequenos e médios agricultores, é mais que dinheiro. Para quem vive do campo, é o melhor parceiro. Ei, beleza! Nesse banco tem ajuda. Pega din-din, pega din-din, pega din-din. É juro baixo o ano inteiro. Pega din-din, pega din-din, pega din-din. No Banco do Agricultor Paranaense, os pequenos e médios agricultores têm crédito com juros reduzidos e que pode chegar a zero para programas como energias renováveis e irrigação. Juros baixos para crescer? Fale com o Banco do Agricultor Paranaense. Pega din-din, pega din-din. Paraná, Governo do Estado. Paraná Rural, Central Paranaense de Notícias. Esse é o programa Paraná Rural, o programa dedicado ao homem do campo. Um programa que busca apresentar matérias que possam ajudar você aí, tá certo? Então vamos seguindo. 40 milhões de investimentos estimados pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná, a FAEP, ao longo dos últimos 24 anos, sabe para quê? Para promoção de ações sanitárias para acabar com a vacinação contra a febre aftosa nos rebanhos do nosso estado. Gente, para o setor de proteína animal evoluir, tínhamos que avançar na sanidade. O carro-chefe era solucionar a febre aftosa, que era endêmica aqui no estado. Então, precisamos de uma ação forte para alcançar as novas exigências internacionais. Nós nos organizamos para ajudar o produtor, que é o responsável na ponta da linha. Ele é quem precisa de orientação e segurança. Quem executa, compra a vacina, notifica os órgãos públicos. E esse foi o alicerce da participação da FAEP nesse processo. Promover as mudanças, afirmou Ronei Volpe, assessor da presidência da FAEP. A mobilização mais ativa começou nos anos 90, quando a vacinação passou a ser obrigatória e marcou um período de intensa agitação no campo paranaense e também a formação de uma infraestrutura sólida em sanidade animal. A FAEP passou a investir na organização de processos e ajudou a criar o Fundo de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Paraná. Isso foi em 1995, no qual Volpe é diretor executivo e ele reúne diversas entidades do setor com abrangência estadual para promover o desenvolvimento e também o aperfeiçoamento da pecuária, além, logicamente, de viabilizar ações de defesa sanitária do Estado. Quem muito contribuiu para que isso pudesse acontecer foi o engenheiro agrônomo Paulo Furiati, e ele tem uma manifestação muito importante sobre a conquista do Paraná em área livre sobre a febre aftosa. Então vamos ouvir, vamos ver e prestar muita atenção no que o Paulo Furiati tem a destacar aqui. Veja aí, irmão. O Paraná conquistou definitivamente o reconhecimento internacional de estar livre da febre aftosa. O que é a febre aftosa? É uma doença que dá no gado com casco partido, boi, cabrito, porco. No cavalo, por exemplo, a aftosa não afeta. É um vírus, ataca o gado, provoca febre e provoca aftas, daí o nome aftosa. E essa conquista deste ano, ela vem de muito longe o trabalho. O que aconteceu agora no Paraná vem de mais de 50 anos de um trabalho incessante, especialmente da classe dos médicos veterinários. Porque desde o século XIX essa doença é conhecida.
Começou em 65 um trabalho, se estendeu em 1970 e ao longo desse tempo eu lembro, eu entrei na Secretaria da Agricultura como engenheiro agrônomo na década de 70 e na chefia do Núcleo Regional de Londrina acompanhava o trabalho incessante dos veterinários, porque existia ainda, tanto que existiu na década de 70, na década de 80, resistência de muita gente. Porque como é um vírus, a mesma discussão, era preciso atingir um número para a imunidade do rebanho. E aí começava o descrédito de muita gente. Na verdade, o comércio continuava interno, mas a partir da década de 90, quando começou o comércio exterior a se viabilizar de uma forma maior, começou a saltar, então os números começaram a saltar de 30% para 60%. A grande conquista se deve, em primeiro lugar, ao trabalho incessante da Secretaria da Agricultura do Paraná através dos seus médicos veterinários. Naturalmente, de casa em casa, convencendo o padre, convencendo a comunidade, indo de propriedade em propriedade, porque havia um negacionismo, não queriam vacinar, havia uma resistência. E no início as vacinas eram aquosas, depois foram melhorando e aí começou então o sucesso da vacinação no Paraná. O Paraná tem mais ou menos uma produção de 5,7 milhões de toneladas de carne, entre bovino, suíno e frango. 25% ou quase 25% da produção nacional está no Paraná. Sucesso ao Paraná, porque os nossos produtos terão mais aceitação no mercado externo, melhores preços. Bom para o Estado, bom para o cidadão, bom para o pecuarista. Especialmente uma homenagem à incessante, à tenacidade dos profissionais médicos veterinários que trabalharam no Ministério da Agricultura, na Secretaria da Agricultura e na iniciativa privada. Paraná Rural, Central Paranaense de Notícias. Gente boa da nossa terra, este é o Paraná Rural. Aquele que está no campo sabe muito bem que existe mercado muito promissor, aonde os produtos químicos promovem mais produção. Mas a busca por um produto natural, ela é muito alta. E é por isso que eu afirmo que o produto orgânico, ele dá mais trabalho, mas ele é sempre muito mais rentável. Então, companheiro, amigo e irmão, eu quero convidar agora para você acompanhar a nossa matéria com o Anderson Santos. O Anderson Santos é muito dedicado quando a preocupação é orgânica. E hoje ele retorna do Paraná Rural. Ele está aqui para nos ensinar como a mangueira vai nos dar mais mangas. Mais um vídeo hoje com vocês, pessoal. Hoje vocês podem ver aqui, olha aqui para vocês verem que beleza de vídeo que eu vou apresentar para vocês. Você aí que está com problema na sua mangueira, ela não quer produzir, já faz muito tempo aí que você plantou ela e ela não está dando produção, eu vou estar dando todas as dicas aqui para vocês aí de como ter um pé produtivo. Esse aqui é um pé bem novo, já está produzindo bastante. Essa mangueira aqui foi uma mangueira, a muda dela foi feita por enxertia no cavalo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha lá para cima. Uma mangueira que é bem produtiva mesmo. Tem as manguinhas aqui até madura aqui, ó. Olha lá para vocês verem lá em cima. Super produtiva. Até em vasos, se você tiver um vaso bem grande e tem pouco espaço, você vai obter sucesso aí no cultivo da mangueira sua. Essa mangueira aqui é uma manga Palmer, ela é rosa, mas é Palmer, não sei se muita gente conhece. É uma manga bem produtiva, é um pé bem novo. Eu vou mostrar o pé aqui para vocês e vou estar falando todas as dicas que vocês vão utilizar aí para ter essa produção aqui. Qual que é a dica aqui que vocês vão usar? Toda mangueira, gente, seja lá qual mangueira que for nova, olha aqui para vocês ver que beleza, gente. A manga de vocês, ela tem que ter espaço para o sol entrar aqui. Olha aqui, gente, madurinha, acabei de apanhar. Olha aí para vocês verem, acabei de apanhar ela. Olha aqui para vocês, vou mostrar o pé, primeiramente. É um pé bem novo, um pé curtinho, onde as galhadas saiu lateralmente aqui. Então a primeira dica, fazer podas. Podas mesmo, já tem que entrar sol na mangueira, ela tem que circular ar. Olha para vocês verem, olha aqui.
Vou apanhar mais uma, madurinha. Olha aqui. Depois das podas, vocês podem ver que no pé aqui já tem bastante material orgânico. Também adubação orgânica que a gente faz. Que tipo de adubação vocês vão usar aí inicialmente para estar com o pé produzindo dessa forma aqui? Geralmente toda frutífera, no caso essa aqui que foi feita por cavalo, a gente começa trabalhando ela com NPK. Totalmente orgânico, muito difícil aí. Eu mesmo já tem muitos anos aí que a gente não faz uso de adubação química. O que a gente usa? A gente usa esterco animal, seja ele de aves ou de gado. Vocês vão tirar do pé aproximadamente um raio do tronco até nesse local aqui mais ou menos de 2 metros. Vocês vão estar fazendo um círculo ao redor, fazendo um risco e enchendo de esterco dentro desse risco, depois aproximando ele, polvilhando ele por cima. Esterco animal. Qual outra adubação que vocês vão gastar aqui para estar com o pé assim também? Cinza de madeira, gente. Cinza de madeira tem bastantes minerais aí que vão ajudar vocês a obter esses resultados aqui. Lembrando que a cinza de madeira não pode ser cinza de churrasqueira, tem que ser cinza de uma madeira limpa, que não tenha tinta, não tenha pintura. Também adubo líquido que a gente usa. A gente bate casca de banana, bate juntamente com sementes de abóbora aí, riquíssimas em nutrientes aí, que vai estar estimulando aqui também. E quando entra alguma doença, possivelmente também, a gente faz aqui um banho de inseticida e fungicida caseiro. Que a gente usa folha de mamona também. A gente faz aqui com a bomba costal, a gente faz a pulverização, não deixa entrar doença. A mangueira até hoje aqui, desde a gente plantou até hoje, não entrou nenhuma doença. O sol às vezes judia um pouco, a gente não está sempre pegando e fazendo irrigação, mas está sempre produtiva. E também outras dicas aí, além de, vamos lá, além de poda, adubação correta na época certa, fazer pulverização para não entrar doença, logicamente aí, bastante água, gente. Não deve ter crise hídrica no início da frutificação. Geralmente acontece muito o aborto de flores quando vai na época de frutificar. Acontece que muitas das vezes as flores pegam e abortam. Então nessa época é a época mais importante aí da gente estar fazendo bastante irrigação com adubações. Ah, mas eu não tenho como fazer adubação orgânica, então eu vou dar uma dica para vocês aí. Usem ureia, gente. Se vocês quiserem um pé aí com bastante água no pezinho dela, bastante ureia. Olha aí para vocês verem, pezinho bem novinho nessa produção aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas aí. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, tamo junto. Paraná Rural, Central Paranaense de Notícias. Gente, isso você, amigo e irmão, precisa urgentemente saber. Cooperativismo é contar uma história de sucesso. Uma história de sucesso com um papel fundamental na economia brasileira. E essa história de sucesso, esse modelo de negócio, já apresenta quase 50% do produto interno bruto agrícola do país. Esse dado já evidencia a sua importância, mas ainda existem outras vantagens para abordar. Uma cooperativa é formada, sabe por quem? Por produtores rurais, pequenos e grandes agricultores que se unem em uma associação autônoma. O objetivo é unir esforços e compartilhar vitórias na venda de produtos e também na compra de insumos e capacitação. A cooperativa, irmão, é uma empresa de propriedade de interesses coletivos. O cooperativismo, a cooperativa, é gerida por todos os seus membros, que têm como princípios fundamentais solidariedade, ajuda mútua, participação democrática e principalmente boa vontade. Participar disso, companheiro, amigo, irmão, é fundamental. Cooperativismo, uma solução para quem é pequeno e para quem vai se tornar grande. O Paraná Rural de hoje fica por aqui, marcando o encontro para que sábado a gente possa estar novamente unidos para divulgar, promover e valorizar, lógico, o campo. Então, saúde, amigo e irmão,
Até sábado, porque Deus quer. Tchau, pessoal. Paraná Rural. O campo, a agroindústria, o cooperativismo. Central Paranaense de Notícias.